Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente estamos na quarta e última parte deste livro, que trata das esperanças e consolações. Tem 2 capítulos, essa quarta parte, e nós estamos no capítulo 2, penas e gozos futuros, ou seja, as consequências que encontraremos no mundo espiritual após a nossa desencarnação, sempre numa relação direta com a qualidade do uso do livre-arbítrio, das escolhas que fizemos durante a nossa encarnação. Justo, não? Hoje vamos para a questão número 1000 e está no subitem expiação e arrependimento. E na questão 1000, Kardec pergunta: se podemos já nesta vida resgatar as nossas faltas? Falamos um pouco sobre isso, não é? Então, estávamos a falar ontem que se nós percebemos que fazemos alguma coisa errada, já nos arrependemos e já corrigimos nesta vida, então não deixamos para frente, melhor, não é? Mas ouçamos o que os espíritos superiores respondem a Kardec: podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as. Basta arrependermos-nos e, me arrependo, e deixo lá o mal feito. Se não há reparação, não há superação, não é? E eles dizem, sim, é possível nós resgatarmos nossas faltas já nesta vida, mas para isso é preciso repará-las. Mas não creais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas. Eu deixo umas doações quando eu for embora, e está tudo feito. Fico dito por não dito? Fica não. Quando de nada mais precisais, uma grande vantagem. Né? Aí eu fui embora, sobrou isso aqui, então eu vou. E quito não. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sem reparação, não é? Sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Eu me arrependo, mas não reparo. Deus não leva em conta. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, sem outro objetivo, senão o bem de si mesmo. Olha, ele diz, a perda de um dedo mínimo não quer dizer, gente, nós chegarmos e cortarmos o dedo mínimo. Por favor. Aí todo mundo aí, sem dedo mínimo. Não. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço. Então fizemos muitos erros, mas então estamos lá reparando. E nesse esforço de reparação, existe vamos dizer assim, uma situação que nos constrange de forma mais acentuada. E é isto. Veja, é um constrangimento mesmo, uma dor mais acentuada, num esforço de reparação, na prestação de um serviço. Prestação de um serviço é esse esforço, né, de reparação. Então, ele vai dizer que apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado por anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Então, quando nós estamos lá, anos no sacrifício, eu me sacrifiquei por anos, mas para o meu bem apenas. Me sacrifiquei por anos para ganhar XYZ para o meu único benefício.
Então, ele vai dizer que se estamos prestando serviço e perdemos um dedo, ou seja, sofremos um prejuízo, que isto vale muito mais do que muitos anos de sacrifício para o nosso próprio bem exclusivamente. Prestar no serviço é prestar no serviço ao outro. Né? Saímos do eu, meu, para estabelecermos a nossa ligação fraterna com o outro. É o amor em ação, não é? Caridade, serviço prestado. E aqui eles continuam. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Eu vou reparar, mas eu não saio da minha zona de conforto. Se só o bem apaga o mal, eu tenho que realmente, veja, apagar o mal. Então, nós temos que ir com vontade. Não, eu me arrependo. E eu vou com vontade. Por que eu tenho que ir com vontade? Porque se o mal foi escolhido, é porque existe um condicionamento mental para fazer aquele tipo de escolha. E eu preciso me esforçar para mudar esta forma de pensar, esses valores antigos do homem velho. Isso exige muito. É uma renovação interior. Então, isso exige-nos o quê? Muita prática. É mesmo sacrificial. Então, ele vai dizer, não é? Que a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem, o espírito encarnado, no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. É sairmos de nós, transcendermos essa ideia da materialidade apenas, sim, porque estamos na carne, nós não somos carne, não é? Então, sim, estamos na materialidade. Mas estamos para quê? Existe um objetivo. É esse, né? O objetivo. É desenvolvermos o ser humano que efetivamente somos. E somos seres humanos na medida em que vamos entendendo que esta humanidade é uma grande família. E nós estamos cada vez mais nos rotulando uns aos outros como se fizéssemos parte de famílias diferentes. E ainda mais famílias rivais. Né? Não são nem famílias amigas. Tudo isto não constrói, isso não agrega, isso afasta, e isto cria atritos que acabam redundando, degenerando em guerras. Né? Guerras armadas ou não armadas. E os espíritos ainda dizem mais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? É quase como se fosse assim, vou dar uma enganada. Vou enganar a Deus? Tolice isso, né? E eles ainda dizem, de que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superficialidades, se o dano que causou a outra pessoa, ou às outras pessoas, permanece o mesmo? Estamos enganando aqui, ou tentando enganar, de novo, né? E é interessante que muitas vezes é a pessoa que tenta se enganar, porque no fundo não dá para enganar a Deus, então estamos enganando aqui a nós mesmos, né? Mas uma hora lá a gente vai se deparar com a verdade. E esse é um momento amargo, né? E se estamos nos enganando, tem uma hora que a verdade ela é. Ela pode demorar, mas ela uma hora vai aparecer e vai brilhar na nossa frente. Não há como não dizermos num determinado momento, que aliás ela já estava ali, eu fico tentando evitar de reconhecer, mas uma hora lá não dá mais para evitar.
E eles dizem, por fim, o seguinte: de que lhe serve finalmente humilhar-se perante Deus se continua orgulhoso diante dos homens? Excelente essa. E que eles vêm com toda a calma construindo esta ideia. Já podemos resgatar nossas faltas nesta vida? Sim, mas espera lá. Isto. Né? Questão 1001. Então não haverá nenhum mérito em assegurarmos, para depois da nossa morte, o emprego útil dos bens que possuímos? Não foi isso que foi dito, não. Mas Kardec, muito sabiamente, faz as perguntas que aqueles que buscam respostas fariam. Ou vamos achar que ninguém faria essa pergunta? Então quer dizer que se eu quiser deixar os meus bens para uma obra positiva, em X sentido, então não adianta? Resposta: nenhum mérito. Porque Kardec pergunta isso. Não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois da nossa morte um emprego útil dos bens que possuímos? Os espíritos superiores respondem: nenhum mérito não é bem o termo, pois isso é sempre melhor do que nada. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto, veja, só faz doações depois de morto, porque enquanto está na carne, usa só para si. Aí o que sobra, ele não está mais aqui para usar, aí ele diz: agora eu dou. É isso que eles estão falando. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Porque vai ter as honras, vai ser lembrado, deixou depois que morreu para isto, para aquilo. Mas foi o que sobrou que ele não podia usar mais. É claro que as honras ainda vão existir, porque afinal é o que eles disseram, afinal o bem foi feito. O que eles dizem aqui. Isso é sempre melhor do que nada. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes quem beneficiou. Então, né, o prazer de ver felizes, essa é a paga. Estão bem agora. Está bem agora. Melhorou ali agora. Que bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que me possibilitou usar os teus bens que me foram confiados para fazer o bem a um irmão de humanidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. Pensa bem, queres dar mesmo? Mas ficar sem gozar tanto, não é? Sem aproveitar tanto da materialidade. Está sempre o egoísmo a dizer: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. Aqui, entre aspas, né? Porque é como se fosse um pensamento que vem muitas vezes. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, como é que ele pode dizer isso, Cristina? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, as nossas paixões humanas negativas ainda são maiores que o bem que habita em nós. Estamos trabalhando sempre, lei do progresso, estamos construindo um ser melhor em nós a cada dia, mas ainda estamos como espíritos imperfeitos. Então essas são as nossas características, ok? E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem, o espírito encarnado, guarda para si
pretextando suas necessidades pessoais, ou seja, criando como pretexto que precisa, não pode doar. E as exigências da sua posição. Afinal, eu tenho que ter 2 carros. Afinal, né, um para sair para o trabalho e o outro para sair nos finais de semana. Eu tenho que ter 3 casas, porque afinal, quando eu vou a Nova York, eu tenho que ficar no meu apartamento em Nova York. Quando eu vou a Paris, é claro que eu tenho que ter um apartamento, de preferência, na zona nobre da cidade, que eu estou perto de tudo, faz todo sentido. O que é interessante, né? Quanto mais a gente tem, mais necessidades a gente arruma. Por isso é que a porta larga é a porta da perdição. A gente vai acreditando e vai gostando. Quem não gosta de conforto? Quem não gosta do bom e do melhor? A gente pode gostar. A gente tem que ver a medida do necessário e do supérfluo, porque tudo que está e que vem às nossas mãos, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nada vem, tipo assim, vou te dar um presentão, hein? Fica, aproveita. Não, sabe? Tem um montão de gente que não tem, mas eu vou te dar muito, porque eu quero mesmo que você tenha muito. Tudo bem que é meu, Deus falando, tudo bem que é meu, mas não dá para ninguém, não. É só para você o que eu vou te dar. Eu vou te dar muito, mas é só para você. Gente, aí não é Deus, né? Aí não é Deus. Muitas vezes as pessoas pensam assim, é meu, nada é nosso aqui. Tudo está em usufruto e tudo é dele. Deus põe e Deus dispõe. Portanto, a porta estreita é a porta da salvação. Por quê? Porque a gente não tem como ter, a maioria absoluta de nós, não é? Mal consegue ter a casa própria, que dirá a casa própria e mais um apartamento em Nova York, outro em Paris, ou talvez, quem sabe, até em Londres. Então, às vezes, ter pouco nos facilita. Podemos criticar o outro, mas não temos o que o outro tem. Será que faríamos se tivesse muito? Ou também íamos sentir que é muito importante para nós ter X, Y, Z, que é possível viver sem? Não, mas agora eu já não posso mais viver sem isso, né? Agora eu tenho dinheiro. É meu. E aí vamos estudar o Livro dos Espíritos, que não está nos pedindo penúria, está nos pedindo bom senso. Vamos continuar aqui. Meu Deus, eu perdi, está tão bom isso aqui, que eu perdi a noção da hora. Está tão bom, eu não vou nem adiante, mas amanhã continuamos. Amanhã continuamos, porque não dá como andar rápido. É preciso a gente aproveitar bem, porque é muito bom estudarmos e refletirmos. Amanhã estaremos de volta. Estamos aqui ainda na 1001, com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.